Bom, galera, vamos aí para correção aí dos exercícios gravados. Vamos começar com localizar consoante. Vou abrir aqui um replete, linguagem C. Então, aqui eu vou colocar a informação da atividade. Então, basicamente, vamos criar essa função, vamos implementar ela. Então, seguindo as instruções, essa função deve percorrer um array de caracteres passados aí como parâmetro e retorna o endereço da última ocorrência de uma consoante na string. Basicamente, para percorrer utilizando apenas notação de ponteiros, a gente pode fazer o seguinte: vamos ter um índice começando com zero. E o que é um laço para percorrer strings? Então, índice 0, 1, 2, como que a gente sabe que vai chegar ao fim da string? Quando o nosso caractere for barra 0. Então, vamos criar um laço str. A gente faria normalmente assim, do índice i, for diferente do caractere barra 0. Só que como a gente tem que utilizar apenas notação de ponteiros, observe que str tem o endereço de memória do primeiro índice do vetor, mais i, então começando do índice 0, do índice 1, aí vamos pegar o endereço de memória de cada posição do nosso caractere passado como parâmetro. Mas a gente não quer os endereços de memória, a gente quer os caracteres para verificar se cada caractere, para cada caractere, enquanto for diferente de barra 0, vamos verificar se é consoante. Como que a gente pode fazer isso? Para mim, particularmente, a maneira mais fácil é utilizar um switch case. Switch, eu vou colocar este caractere no switch e verifico os casos. Eu coloco os casos que forem consoantes, que forem vogais. Tudo que não for vogal, o default vai dizer que é consoante. Então, vamos fazer o seguinte: case A, case A maiúsculo, case E maiúsculo, e case I maiúsculo, case O, U, case U maiúsculo. Aqui a gente não faz nada. A gente simplesmente ignora break, mas um caso default significa que não corresponde a nenhuma vogal, então representa consoante. Considerando que nossa entrada, desconsiderando aí caracteres especiais, espaços, mas o objetivo é localizar a última consoante. Se nossa entrada for uma palavra, esse algoritmo funciona. Eu posso controlar aqui no default para verificar se o nosso caractere for maior que A, E menor ou igual a Z. Aí a gente vai garantir que se trata de um caractere do alfabeto. Eu posso fazer da seguinte forma: antes mesmo do switch, ou depois, tanto faz. Vamos fazer assim: se for um caractere do alfabeto, ou esse mesmo caractere do alfabeto
com caracteres maiúsculos, aqui a gente sabe que ou só pode ser consoante ou vogal. Aí aqui dentro incluímos esse switch. Então, para cada caractere, não sendo vogal, só pode ser consoante. Agora a gente tem controle para ignorar quaisquer outros símbolos de caracteres especiais. Então, no default, o que a gente faz? A gente quer armazenar o endereço da última ocorrência de uma consoante em STR. Vou utilizar uma variável char. Por que ponteiro para char? Como a gente quer retornar endereço de memória, a gente vai retornar o endereço de um char. Logo, ocorrência. Vamos atribuir inicialmente com nulo. Se por acaso encontrarmos uma ocorrência, atualizamos aqui para obter um endereço de memória. Aqui significa que houve ocorrência de quem? Do nosso caractere. Esse caractere, a gente obtém o conteúdo deste endereço. Neste endereço, obtemos um caractere que identificamos que foi consoante. Logo, aqui dentro dessa lógica, basta a gente colocar que ocorrência recebe este endereço. Aí, como a gente quer a última ocorrência, toda vez que encontrarmos uma nova ocorrência de consoante, atualizaremos essa variável. Logo, ao final, vamos fazer i++, porque a gente quer percorrer caractere por caractere. Ao final do while, a gente retorna ocorrência. Retornando ocorrência, vamos retornar nulo se não encontrarmos consoantes, ou se encontrarmos consoantes, vamos devolver o caractere encontrado, o endereço do caractere encontrado. Simples assim, essa é a função localizar consoante. Agora vamos partir para o próximo. Calcular média. Calcular média é bem tranquila também. Então, aqui vamos implementar o calcular média. Observe que ele vai devolver um inteiro. Mas vamos entender um pouco aqui da sintaxe. Esse parâmetro, ele é um vetor de tamanho n. Implicitamente, isso aqui é um ponteiro. Quando a gente for chamar esta função aqui embaixo, vamos devolver aqui um return 0, só por padrão. Claro que esse aí não vai ser o nosso retorno, mas se eu chamar calcular média, olha só como ele interpreta esse segundo parâmetro. É um ponteiro. Nunca se esqueça que todo vetor, a primeira dimensão, sempre é o ponteiro. Então aqui, por ser ponteiro, todos os parâmetros que a gente passar para esse ponteiro são endereços de memória. Se a gente manipula endereços de memória de outras variáveis dentro aqui da função, a gente manipula, altera o conteúdo da variável que a gente passou como parâmetro. Mas aqui a gente só vai fazer leitura dos dados e retornar a média apenas dos números que são maiores que 3. Logo, vamos fazer aqui um laço for int recebe 0, ir menor que n, e mais. Essa função ela é responsável por percorrer caractere por caractere. Só que aqui vamos ter que ter uma variável soma. Eu vou colocar aqui como double, porque quando a gente fizer a operação, a média
Essa média aqui vai ser de inteiro. Mais coerente seria do tipo double, porque operações com divisão de números inteiros, a gente perde a parte fracionária. Então, como já está dessa forma, então vamos retornar mesmo um int. Int soma recebe 0. Count também recebe 0. Um contador, porque a gente vai somar a média de todos os números que são maiores que 3. Então, if. Agora, a nossa notação tem que ser de ponteiros. Não vamos fazer if vet do índice i for maior que 3. A gente vai fazer vet mais i. Então, vamos calcular um endereço. Vet ele tem o endereço da primeira posição. Mais i, a gente vai pegar na posição i. E daquela posição i eu quero o conteúdo e não o endereço de memória. Se o conteúdo for maior que 3, temos um count mais. Soma recebe soma mais vet. Nesse índice, aí eu quero somar o conteúdo. Ao pegar a soma dos valores que são maiores que 3. Ao final, a gente retorna soma dividido por count. E a gente devolve a média. Aqui está inteiro, mas se fosse double, a gente teria que retornar essa divisão do tipo double para pegar a parte fracionária. Como não está dessa forma, pode ser dessa forma mesmo, truncando a parte fracionária, tendo só a parte inteira da divisão. Agora vamos continuar com as próximas questões. Considere aí as operações necessárias para inserir, vou colocar desta forma porque fica mais fácil a gente ler. Inserir um elemento no início de um vetor. Então, olha só, eu tenho um vetor. Vamos desenhar o vetor aqui. Eu tenho um vetor com vários índices. Olha só, se eu quiser inserir um novo elemento no início, eu tenho que pegar todo esse conteúdo que está à frente, deslocar à direita. Então, vou fazer N operações à direita, mais um, para pegar um novo conteúdo e colocar no índice 0. Então, a gente vai fazer N operações mais um. Ao final, a gente vai ter uma complexidade de tempo O de N, no pior caso. É uma função linear. Agora, se a gente for fazer a inserção no início de uma lista encadeada, a lista encadeada a gente vai ter uma lista encadeada de nós, onde, se a gente quiser fazer a inserção no início, basta a gente ter um nó, um novo nó, que vai apontar aqui para o início. Se a gente tiver um descritor de lista, então vamos supor que isso aqui seja nossa lista, que estava apontando inicialmente para o nosso primeiro nó, vamos apontar agora para o novo nó. Aí temos o novo nó sendo introduzido no início. Aqui a gente só precisa de uma operação simples. Então, complexidade de tempo, O de 1, O de N. O de 1 em lista encadeada, O de N no vetor. A gente precisaria deslocar para ter um espaço inicial, o índice 0, vazio, para eu poder colocar um novo valor. Agora, se a gente for fazer a inserção no final, e a lista ela só tem um descritor para o primeiro.
Então, isso aqui significa o seguinte: eu tenho uma lista cujo descritor do primeiro aponta para o início da lista. Aí temos vários nós que apontam para o próximo. Se eu quiser fazer uma inserção no final, aqui no finalzinho estava apontando para null. Para eu fazer a inserção no final numa lista encadeada, se eu não tenho a informação do nó final, não tenho essa informação, eu preciso pegar a partir do primeiro, percorrer nó por nó até chegar em um nó cujo próximo aponta para nulo. Então, neste nó, o que eu vou fazer? Eu tenho um novo nó que eu quero inserir. Este novo nó tem algum conteúdo e ele já está apontando para nulo. Basta a gente fazer o seguinte: o último nó da lista que a gente tinha anteriormente, em vez dele apontar para nulo, para indicar que chegou ao fim da lista encadeada, ele vai apontar para esse novo nó criado. Simples assim. Entretanto, a gente teria que percorrer até o final da lista, então percorreríamos N elementos e depois faríamos a operação de apontar agora para um novo nó. Então, no pior caso, aqui é sobre deletar, né, e não inserir. Então, vamos supor aí, deletar no final, já que a gente já falou sobre isso. Inserir no final, a gente teria O de N, ser um descritor do final. Agora, para eu inserir no final em um vetor, a gente já sabe no vetor qual que é a próxima posição vazia e a gente faria uma única operação. Então, inserir no final, num vetor, a gente teria O de 1. Em uma lista encadeada, se um descritor do ponteiro do fim, eu teria O de N. Agora, se eu tivesse este descritor, basta a gente pegar o último nó e simplesmente fazer uma única operação, dizer que ele vai apontar para o novo nó que a gente criou e já estava apontando para null. Então seria uma operação O de 1. Agora, deletar no final, basicamente, vamos entender aqui também que a gente também precisaria percorrer, a gente só tem um descritor do primeiro nó. Eu precisaria percorrer até o penúltimo nó que não aponta para nulo. Observe, o último nó aponta para nulo, eu quero deletá-lo. Eu tenho que percorrer até um nó anterior ao último e tudo que eu preciso fazer é eu pego a informação desse nó que é o último, eu faço um free, libero ele da memória e um anterior a gente vai dizer que ele vai passar a apontar para null em vez desse próximo que a gente já liberou da memória. E a gente fez a deleção no fim. A gente também percorreria N nós faríamos aí aproximadamente N operações. Então, no pior caso, O de N. Agora, a deleção no final de um vetor, aí vamos supor, a gente tem todos esses elementos aqui. O último nó, o tamanho da lista é 4, essa posição de comprimento aponta para um espaço vazio, que a gente poderia realizar a inserção. Basicamente, a gente pegaria esse comprimento, size, por exemplo,
Menos, menos. Aí passaríamos a apontar para uma próxima posição vazia, onde a gente está determinando que agora o nosso vetor tem três elementos, mas esse aqui, embora tenha conteúdo dentro, logicamente o nosso vetor só tem esses três elementos. Se a gente for fazer inserção, sobrescreveríamos esse elemento, nosso comprimento viria até aqui e a gente conseguiria percorrer do índice 0 até o 3, sendo o comprimento 4. Então, a operação é uma só, size menos menos, O de 1, se fosse vetor. Beleza? Agora vamos para esse aqui de lista encadeada. Lista encadeada sobre uma abstração de struct. Basicamente, a gente vai implementar esses itens. Temos essa estrutura de dados. Aqui faltou informação que o topo, sim, tá redundante. Beleza? Nada que atrapalhe na execução da atividade. Vamos fazer o item A, B, C e D. Então, vamos supor que temos a nossa pilha, P pilha, pilha. Essa pilha, ela tem que estar o quê? Com o topo apontando para null. É assim que a gente inicializa uma pilha. O comprimento é 0. Sempre que a gente for fazer uma nova inserção, as operações de pilha vão acontecer sempre no topo. Então, temos aqui tpilha, onde temos uma informação do topo. O topo inicialmente aponta para null. O comprimento é 0. Quando a gente insere um novo nó na pilha, aí temos esse nó que aponta para nulo. Mas aqui já temos um novo conteúdo. Em vez de ser 0, agora é 1. Sempre na inserção, a gente vai inserir um novo nó no topo. Então, temos aqui um nó com uma pilha de tamanho 1. E se a gente quiser fazer uma nova inserção, aqui no outro cenário, agora teríamos assim: um nó, outro nó aqui na pilha, e aqui aponta para null. Então, todas as operações de inserção vão acontecer em uma extremidade, no topo. E esse algoritmo é extremamente simples. Vamos criar aqui void push, pilha, pilha, e vamos introduzir um novo valor. Aqui é uma pilha de inteiros. N ali de número. Então, int num. Primeiramente, é importante a gente verificar se a nossa pilha é válida. If pilha. Se não tivermos uma pilha válida, significa que pilha é nula. Printf, vamos imprimir uma saída de erro. std_err, pilha inválida. Return. E se a pilha for válida, aí a gente consegue fazer inserção. Agora, vamos fazer inserção nesse momento. Primeiro, a gente precisa criar nó. Então, eu vou criar uma função criar nó fora.
nó, criar nó, int num, if, vamos aqui, ó, nó, novo nó, recebe malloc. Para utilizar essas funções, precisamos dessa tdlib. malloc size of int size of nó. Se a alocação foi realizada com sucesso, a gente faz a inicialização desse nó, atribuindo um novo valor, que é o num, if novo nó n recebe num, novo nó próximo aponta para null. E aí a gente retorna novo nó. Então, se a gente conseguir alocar, beleza, a gente consegue dizer inicializar esse novo nó com esse número que ele aponta para null. Caso contrário, esse novo nó ele vai ser retornado com nulo, caso a alocação não for realizada com sucesso. Então, a gente vai fazer if criar nó deste número. Então, vamos fazer assim. nó, novo nó, recebe criar nó do número. If novo nó for diferente de null, ou se não tivermos o novo nó, vou fazer similarmente o que eu fiz lá em cima, só que erro ao criar nó. Novo nó. Agora aqui é uma operação de inserção fácil. Tudo acontece no topo. Vamos pegar a informação do topo. Esse aqui é o meu topo antigo, que é pilha, topo. Se não tiver nada no topo, tudo bem, vai estar apontando para null. Agora, quem é que vai ficar no novo topo? Pilha, topo, recebe novo nó. Esse novo nó vai apontar para o topo antigo. Acabou, simples assim. E basicamente a gente também precisa aumentar, pilha, incrementar o comprimento. A cada nova inserção, a gente aumenta esse comprimento. Após a gente estar fazendo essas inserções aí no topo, sempre no topo da pilha, vamos escrever a função pop. Ela não é tão diferente, só que ela retorna valores. Então aqui temos o inteiro, vamos devolver sempre o que estiver no topo, só que aqui vamos ter que tomar cuidado com algumas coisas. Vamos passar aí parâmetro tpilha, ponteiro aqui para pilha. Da mesma forma que a gente implementa uma validez aqui da nossa pilha, como a gente está retornando valores, a gente é sempre obrigado a devolver algum valor. Eu vou, como tratamento de exceção, devolver sempre zero. Todas as vezes que não conseguirmos realizar alguma operação, encontramos uma exceção, vamos enviar essa mensagem de erro para o usuário por essa saída de erro e informar que a pilha foi inválida. Quando? Aí, se a nossa entrada de pilha não tiver não for uma pilha válida. Também se pilha
foi igual a zero. Não é necessariamente uma mensagem de erro, pode ser no std out, não é uma saída de erro, ou um printf comum, retorna zero, para a gente dizer que a pilha está vazia, pilha vazia. Bom, caso contrário, vamos pegar o conteúdo que está no topo, int topo, recebe pilha topo, e a remoção basicamente é essa. Eu tenho uma pilha que a gente está apontando para um topo, esse aqui é o meu topo. Tem um conteúdo aqui e ele aponta para um próximo. Basta a gente pegar este topo, armazena em alguma variável auxiliar e vamos liberar esse conteúdo da memória. Mas antes, vamos pegar desta variável auxiliar para onde ele aponta abaixo e dizer que o topo vai ser esse próximo aqui de baixo. E uma vez que a gente faz isso, depois libera da memória, guarda o valor aqui do inteiro, que a gente vai ter que devolver esse valor posteriormente. Aí a gente diminui o comprimento, size menos menos. É uma operação muito simples. Guarda a informação de inteiro do topo. Então, vamos fazer aqui tnó, nó topo, recebe pilha topo. Aqui do topo eu quero o valor numérico, o n, o número. Então, basicamente, pilha topo, ele vai passar a apontar para o próximo que estava abaixo do topo. Agora, eu consigo liberar o nó topo da memória. Fiz a deleção. Agora, eu preciso também pegar da minha pilha size menos menos. Agora, feito isso, a gente precisa fazer o seguinte agora. Return o nó que estava no topo. Aí a gente fez o pop. Agora vamos fazer uma função para salvar a pilha em um arquivo de texto. Precisamos aqui também dessas operações. Então, basicamente, eu vou criar void salvar pilha, txt, pilha. Como void não é um valor que espera retorno, então vamos colocar retorno em branco. Pilha vazia não é necessariamente um erro, mas a gente precisa que nossa pilha tenha conteúdo para a gente salvar no arquivo. E eu preciso também do caminho do arquivo. Char caminho arquivo. Vamos fazer uma abertura para um arquivo simples. Tpilha. Então, file, out, recebe fopen. O nome do arquivo vai ser especificado pelo caminho. Modo de escrita,
ou escrita texto, tanto faz. Se o nosso arquivo ele não for aberto com sucesso, vamos dizer aí erro ao abrir o arquivo. Aí a gente para aqui, a gente não consegue fazer nenhuma operação de escrita. Agora basta a gente fazer um laço tenor aux recebe pilha topo. Observe que tudo aqui embaixo são condições de validez e que nossa pilha não está vazia. Enquanto aux for diferente de null, aí vamos pegar cada um deles e salvar no arquivo, cada inteiro. fprintf, então eu quero salvar onde? Não é no stdout nem na saída de erro, é no out. Quero salvar um inteiro. Então vou pegar aux n e agora aux vai receber o próximo nó da lista encadeada. Ao final, a gente escreveu tudo que era necessário. fclose out. Aí ele salva todos a nossa pilha no arquivo. Então vamos aqui simular pilha. Vou utilizar as funções que eu já criei. Push pilha. Vamos fazer aqui vamos inserir 5 nós. 2, 3, 4, 5. Aqui a gente vai passar endereço de memória porque nosso parâmetro é um ponteiro. E a gente vai manipular essa pilha, alterar para quem que vai ser o próximo, que é o topo. A gente sempre vai estar modificando aqui o topo da pilha. Feito isso, não quero imprimir Hello World, eu quero salvar o arquivo. Salvar pilha txt, vou passar aqui endereço de pilha. E aqui o caminho do arquivo vai ser pilha.txt. Então, nesse diretório aqui do meu projeto, ao executar esse código, salvou nossa pilha. Agora, observe, né, que o que estava no topo, vamos compreender aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Pegamos o que estava no topo, salva. Ele vai ser o meu primeiro elemento. Então, se eu for fazer o carregamento da pilha, aí a gente não vai ter no topo da pilha o elemento 5. A cada novo push que eu pegar do arquivo, quem vai ficar no topo é o 1. Então a gente vai ter que tomar cuidado com isso. Aqui está funcionando. Vamos agora escrever uma função para carregar uma pilha de um arquivo de texto. Eu posso fazer o seguinte: void não, aqui vamos fazer pilha. Vamos fazer void. Vamos fazer assim, void ler pilha txt. Eu tenho o caminho do arquivo. Eu tenho a pilha para o qual eu quero fazer a leitura.
Aqui vai funcionar da seguinte forma. Vamos ler, fazer uma abertura de arquivo, file, input, ou imp, fopen, caminho, arquivo. Vamos agora abrir no modo de leitura. Se a gente fez a abertura com sucesso, observe que vai ser sempre os mesmos procedimentos. A estrutura é a mesma. Se a gente conseguiu fazer a abertura do arquivo, a gente vai fazer a operação de leitura e ao final a gente fecha o arquivo aqui. Agora aqui a gente vai introduzir lógica de leitura do arquivo. Então, a nossa pilha, ela tem o conteúdo no topo 5. O primeiro elemento que vai ser salvo é 5, depois 4. Então, se eu for fazer a leitura, aí eu carregar isso aqui numa pilha, o 5 vai estar, não vai estar necessariamente no meu topo. Ele vai ser o primeiro elemento. O topo seria este elemento. Então, vou utilizar uma pilha auxiliar só para fazer leitura. Então, tpilha, pilha auxiliar, recebe, vou inicializar desta forma. Agora é o seguinte, eu vou fazer leitura de um inteiro. A cada novo inteiro, eu pego do arquivo esses inteiros. Enquanto, observe, quando eu faço scanf, ele retorna um inteiro. O número de argumentos que a gente conseguir fazer de leitura, ele devolve esse inteiro. Eu posso aí também utilizar fscanf dentro desse laço. Então, posso ler inteiro por inteiro, especifico o formato, espera aí. Eu posso ler inteiro por inteiro, especifico aqui o nosso arquivo de leitura, formato, %d, para cada novo inteiro, a gente vai estar armazenando aí em alguma variável. Posso, por exemplo, int num, armazenar no endereço de num, e enquanto essa leitura foi igual a 1, é porque ele conseguiu ler um argumento. Agora, aqui a gente vai fazer push pilha aux, vamos introduzir este número lido na pilha auxiliar. Por último, a gente vai pegar toda a nossa pilha auxiliar e armazenar aqui na nossa pilha que a gente quer devolver. Então, olha só, basicamente, a função pop ela já devolve o inteiro, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, while. Então, observe, sempre que eu fizer pop e não conseguir ler mais nada, então vamos fazer o seguinte, while pilha aux. Ponto topo, por diferente de null, ou size for maior que 0, observe que vai ser bem simples essa operação.
Bom, a nossa entrada de pilha ela tem que ser válida também. Então vamos pegar esta lógica e colocar aqui dentro. A gente só vai fazer leitura se a nossa pilha for válida. Basicamente, enquanto esse comprimento aí for maior que zero, eu faço um push, passando a pilha. Eu estou querendo salvar aqui, ó. Então, aqui a gente vai fazer um pop, pilha, aux. Vamos ver aqui. Pop vai retornar um inteiro. Push. Pilha. Inteiro. Pop. Passa aqui o endereço de memória, isso mesmo. Aí ele vai manipular. Sempre quando remover, size vai acontecer o quê? Menos menos. E retorna o elemento que está no topo. Simplesmente, quando a gente finalizar, a gente vai ter nossa pilha. Então, observe, esse aqui é o código que a gente lê a pilha TXT, do qual a gente fez o seguinte: introduzimos essa pilha aqui no arquivo. Então, a pilha, quando a gente fez esses pushes, aí introduzimos o elemento 1, empilhamos com o elemento 2 acima, esse aqui é o novo topo, o 3 passa a ser o novo topo, 4 o novo topo, o 5 o novo topo. Quando a gente salva isso aqui no arquivo, aí vai ficar 5, 4, 3, 2, 1. Então, quando a gente for fazer a leitura do arquivo para alimentar uma pilha que eu estou chamando de pilha auxiliar, então a pilha auxiliar ela vai começar com 5, lendo do arquivo, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Se a gente quiser ler na ordem correta, aí eu vou pegar desta pilha auxiliar, fazer um pop. A cada pop, a gente está fazendo um push para a nova pilha. Olha só, a cada pop, a gente está obtendo um resultado desse inteiro do pop. Fiz o pop, eliminei esse nó, aproveitei o conteúdo, fiz o push para outra pilha. A cada pop, a gente alimenta e empilha a outra pilha. Aí, o objetivo é a gente ter no topo o 5. A gente salva no arquivo desta forma. Para ler do arquivo, vai ficar na ordem invertida. Para eu poder manter a ordem correta da forma que eu salvei, eu utilizo uma pilha auxiliar, faço todas essas operações, o topo vai ser o que seria o primeiro da pilha, o mais embaixo, e aí a gente vai empilhando novamente com o conteúdo do topo da outra pilha auxiliar. Simples assim. Agora basta a gente utilizar o ler pilha. Vou chamar aqui de nova pilha. Pilha, nova pilha. Vamos inicializá-la para que a pilha seja válida.
Agora vamos fazer o seguinte, vamos ler pilha txt, vou passar o endereço de nova pilha e o caminho do arquivo é pilha.txt. Então, vou fazer o seguinte, eu vou só fazer um laço onde int num recebe int num, enquanto nova pilha ponto size for maior que 0, eu vou fazer um pop. Não preciso mais dessa variável, já entendi como é que eu vou fazer. Printf. Aqui eu vou imprimir do topo, então 5, 4, 3, 2, 1. Essa aqui vai ser a ordem de impressão. Da mesma forma que ficou no arquivo, vamos exibir aqui na tela. Então, %d vou fazer um pop nova pilha. Então, carregamos aí uma pilha através da leitura e aqui vamos remover os nós, exibindo aí os valores. Vamos ver se isso funciona. Tá aí funcionando corretamente e finalizamos aí a lista de estudo que vocês têm para a prova.